E aí, galera, então agora eu vou fazer o exercício que eu comentei na última aula, né? Eu peguei o mesmo exercício da parte 2 do material do professor sobre if-else, lá do pH, onde o programa vai receber o valor do pH do solo e vai informar se é ácido, neutro ou alcalino, né? É o mesmo exercício lá da parte 2. A única coisa que eu adicionei é que o loop deve ser executado até que o usuário informe que deseja encerrar. Então, eu vou colocar uma condição onde o usuário pode consultar de novo o solo o pH do solo, no caso, e ele pode fazer infinitas consultas até que ele mande o programa encerrar. Então, eu vou fazendo aqui para vocês entenderem melhor. Eu defini uma variável inteira como continuar, eu vou atribuir o valor 1 para ela. Vocês já vão entender o porquê. E eu vou colocar uma variável double e vou colocar ela como pH. O que é double? Não sei se lembra da primeira aula, mas o double é um tipo de float, né? Só que ele adiciona mais números nas casas depois da vírgula, né? Nas casas decimais. O float ele tem um limite de casas decimais depois da vírgula e o double tem um limite maior ainda. Quem estava na sala lembra que quando a gente usava float dava erro, né? Porque quando você informava 5.9 ele ia para neutro, porque ele arredondava para 6, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele informe ácido quando digita 5.9. Então por isso que a gente tem que colocar double para ele não arredondar. Então aqui a gente já vai colocar o nosso while, né? E a condição que eu vou colocar nele é continuar sendo igual a 1. Vocês vão entender agora o porquê. Eu vou colocar um printf aqui, perguntando para o usuário. Isso aqui vai estar no final, mas já vou colocar agora para vocês entenderem. Deseja fazer outra consulta 1 para sim ou 0 para não. E vamos colocar um scanf aqui, né? Então, porcentagem D, que é uma variável inteira, e o e comercial armazenar na variável continuar. Então, esse aqui vai estar no final do código, né? Então, depois que o usuário já informou o pH e já apareceu qual dos três é, o programa vai exibir se ele deseja fazer outra consulta. Então, se ele digitar 1, então o programa vai executar o while aqui, né? Então, ele vai continuar executando para ele fazer outra consulta, mas se ele digitar 0, então o programa encerra. Então, por isso que eu coloco eu atribuo a variável 1 aqui para ele, para que o programa repita caso ele digitar 1. Então, mas isso aqui vai estar no final, então vamos fazer as condições primeiro aqui. Vou dar bastante enter, beleza. Vou colocar um printf aqui, né, perguntando qual o pH do solo, né? Informe pH do solo. Igual vocês fizeram na aula lá, igual ao exercício 2. Porcentagem. Aí aqui é o double, né? Então o double, a formatação é LF, né? De long float. E comercial e vai armazenar a variável pH. Beleza. Então aqui ele vai informar o pH do solo e aqui a gente coloca as nossas ifs. Igual vocês fizeram, só que aqui a gente coloca dentro do while. Então a if, se o pH for menor ou igual a 5.9, então o pH vai ser do solo vai ser ácido. Então printf solo ácido. Aqui um else if depois, né? Else if pH menor ou igual a 7.9, só deixa eu conferir. Isso mesmo, 7.9. E aqui o printf vai ser solo neutro. E aqui vocês decidem se querem terminar com else sozinho ou com else if. Eu vou terminar só com else mesmo. Não tem problema se terminar com else if. E aqui, então, se digitar um valor que não atenda essas condições, então o solo vai ser alcalino. Alcalino. Opa. Vou colocar aqui primeiro solo alcalino. Aí. Beleza. Então, aí no final, depois que ele já informar o pH e já aparecer na tela para ele se é ácido, neutro ou alcalino, vai perguntar na tela se ele quer fazer outra consulta, né?
E se ele digitar sim, vai voltar aqui para o começo, e se ele digitar 0, então encerra o programa. Então eu vou colocar aqui só um printf informando que o programa encerrou. Programa encerrado. Beleza, agora a gente pode colocar para executar. Eu esqueci de uma coisa, verdade. Aqui vamos pular uma linha, senão ele vai exibir tudo. Depois que ele exibir aqui qual tipo de solo ele não vai dar espaço, né? Ele vai exibir tudo junto, então barra N para exibir embaixo do tipo de solo. Beleza? F6 para executar. Então vamos colocar. Deixa eu diminuir aqui, vamos colocar os números que estavam dando errado na sala, né? Que era quando a gente colocava 5.9 e ia para solo neutro, né? Agora com o double vai ser diferente, ó. Vamos colocar 5.9 e deu ácido mesmo. Aqui deseja fazer outra consulta, então se a gente digitar 1, ele volta de novo, né, para ele fazer outra consulta. Vamos digitar 7.9, agora deu neutro. E vamos digitar, sei lá, um número, onde está o 8 mesmo, né? 1 aqui, 8, ele já dá solo alcalino, que é o último lá, né? E é isso então, agora se a gente digitar 0 aqui, ele encerra o programa, ó, o programa encerrado. E foi isso, então o exercício é a mesma coisa que a aula lá 2, né? Então, se vocês tiverem o programa aí feito no computador de vocês, vocês podem copiar e colar a parte dos ifs aqui e adicionar o while mesmo, não é bem simples, bem tranquilo. E qualquer dúvida, você pode me chamar ou chamar o professor, que a gente vai estar atendendo vocês aí. É isso, obrigado.